Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, vamos conversar alguma coisa sobre eosinofilia, tá? Então, assim, ó, eu tô trazendo isso aqui porque muita coisa que se fala, tá? E, obviamente, muita coisa errada, tá? Tem coisa na internet que é de origem duvidosa, tá? Horrores de coisas. Então, assim, ó, o que que é verdade e o que que não é verdade sobre eosinofilia, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, eosinofilia, nós temos que saber se é transitória, tá? Aconteceu agora, se foi em função de alguma coisa assim que o organismo reagiu, isso é bem importante, tá? Então ela é reacional. Ou, por exemplo, é uma eosinofilia persistente, tá? Já tem de muitos meses, muitos dias, vamos dizer assim. Depois, o paciente tem sinal, o paciente tem sintoma, tá? Ele relata alguma coisa diferente que ele fez, alguma medicação que ele tomou, alguma comida, algum ambiente que ele frequentou, né? Entanto, assim, que questões propriamente do ambiente, como ele trocou de ambiente com outros tipos de, vamos dizer assim, de animais, né? Tá? E assim, ó, tem inúmeras coisas, tá? Então, eosinofilia é um mundo de coisas. Então, assim, ó, nem tudo que se fala por aí é verdade, tá? Então, a ideia aqui é esclarecer alguns pontos principais do que mais aparece, tá? E que tem muita, vamos dizer assim, mentira seria a palavra forte, tá? Mas é muita coisa equivocada. A gente vamos ser politicamente correto, tá? Então, algumas coisas que eu trouxe aqui, ó. Se eosinofilia significa câncer? Claro que não, tá? Então, eosinofilia não significa câncer. Existe um tipo, vamos dizer assim, quase que um subtipo de leucemia mieloide crônica que é acompanhada de eosinofilia, uma grande eosinofilia, tá? Então, bom, mas aí o paciente ele tem leucemia, ele vai apresentar outras coisas. Então, não vai ser a eosinofilia que vai levantar a possibilidade de ele estar com leucemia mieloide crônica. Não, outras coisas vão aparecer antes, tá? Então, assim, ó, não é sinal, tá, de câncer, tá? Longe disso, certo? Tem muitas coisas que precisam ser investigadas e para ser câncer vai aparecer algumas coisas antes disso, tá? Então, no caso aí, uma leucemia mieloide crônica atípica só com eosinófilo e mais rara ainda um linfoma de Hodgkin, tá? Outra coisa bem comum, só criança tem eosinofilia, tá? Não, né? Criança não. Vamos dizer assim, em função do sistema imunológico, é mais provável que crianças tenham mais eosinofilia por um monte de outras coisas, mesmo porque o sistema imunológico está aprendendo a viver, então, do que adultos. Mas é óbvio que qualquer um pode ter, tá? Em qualquer idade da vida, certo? Então, a eosinofilia não é uma coisa característica de criança, tá? Pode ter em qualquer um. E, obviamente, que se for adulto, e como eu falei no início, persistente, é evidente que tem que ser investigado. Níveis ligeiramente altos são sempre perigosos, tá? Então, assim, ó, tem que ver por que isso está existindo. Então, muitas vezes tem uma eosinofilia que se achou no hemograma e o paciente não tem nada, tá? O paciente não tem nada, não apresenta nada. Agora, tem que ser visto por quê? Porque o eosinófilo é uma célula bem reativa, tá? Então, assim, quando isso é persistente, quando isso acontece, tá? E de forma, vamos dizer assim, constante, ele pode danificar alguns órgãos, tá? E de repente, só quando esses órgãos já estiverem mais danificados, aí que o paciente vai apresentar algum sintoma, mostrar algum sinal, tá? Então, obviamente, isso é bem incomum, que tem que ficar bem claro, mas tem que ser investigado, tá? Então, não são sempre perigosos? Não, tem que ser. Eosinofilia não é normal, tá? Transitória, tudo bem, mas aí eu tenho que fazer vários hemogramas para chegar a dizer que é transitória. Agora, eu tenho que investigar. É coisa muito ruim? A princípio, não. Não, não é, mas tem que ser investigado, tá? Isso é que é importante. Eosinofilia é uma doença em si? Claro que não. Eosinofilia é uma reação a alguma coisa, tá? A alguma coisa. Então, obviamente que tem alguma coisa por trás que fez com que o organismo reagisse e desse eosinofilia. E o tratamento é sempre o mesmo? Óbvio que não.
né? Primeiro, eu não trato a eosinofilia, eu trato a causa de eosinofilia. Então, parasitose é uma coisa, alergia é outra, doença respiratória é outra, tá? Doença hematológica é outro tratamento. Então, obviamente que é a origem da eosinofilia é que eu vou tratar, e não tratar a célula, ou tratar o aumento do número das células. E para fechar, aquela coisa assim, ó, de que achar que eosinofilia é inicialmente sair pensando em alergia, parasitose, aquela coisa. Por quê? Esses casos são comuns de ter eosinófilo aumentado, mas também nem sempre, tudo vai depender do estágio e como o organismo reage. Então, mas nós temos que ver que existem um monte de outras coisas que também dão eosinofilia. Claro, as mais comuns, se vai para uma parasitose, para uma alergia, aí alergia super ampla, um monte de coisas, tá? E doenças de pele, alguma coisa assim. Isso é o pensamento inicial, mas depois, principalmente se a eosinofilia for persistente, é óbvio que o leque de possibilidades aumenta e a gente não fica só nesses dois, três coisas aí de alergia e parasitose, tá bom? Então a ideia aqui é mostrar esses itens aqui principais, que existe muita confusão, tá? E deixar bem claro o que é, como é que se aborda uma eosinofilia. Tá bom? Obrigado então e até a próxima.